Irmãos, uma vida dedicada ao Senhor testemunha o seu poder nas provações mais intensas. Eu tenho certeza que você conhece um irmão, uma irmã em Cristo Jesus, que já passaram pelas lutas mais difíceis na vida deles, e mesmo depois de tudo que passaram, permanecem fiéis, permanecem honrando ao Senhor, permanecem servindo a Deus. Ontem eu estive com os irmãos do nosso presbitério no encontro Ágape, que aconteceu na igreja Betel. Eu pude conhecer e ouvir sobre a história da missionária Linda Summer, que começou esse projeto todo. E a história dela e a maneira dela me incomodou demais, porque ela é uma senhora de mais de 70 anos, que já carrega esse ministério para evangelizar as crianças há muito tempo. Mais de 25 anos ela percorre o mundo para poder levar o evangelho às crianças de forma criativa, de forma alegre. E é interessante de ver, porque a expressão dela cativa, a fala dela cativa, ela prende a nossa atenção. Na maneira dela contar as histórias, porque era um workshop, então ela contou histórias como se nós fôssemos as crianças, e ela mostra a paixão que ela tem por Jesus Cristo. E é interessante porque nós olhávamos aquela senhora à frente, jogando objetos para cima, batendo objetos para cá, para lá, pulando, para contar uma história, para mostrar o quanto que aquela história ela era intensa, o quanto que ela era animada, aquela história. E aquilo me envergonhava, cada vez que eu ouvia as palavras dela, porque muitas vezes nós não estamos nesse mesmo pique, nesta mesma energia para servir, ou para simplesmente contar uma história para uma criança que parece simples, E em meio ao seu testemunho de vida, ela conta então que ela sofreu muito na infância por causa do seu pai. Junto com sua mãe ela sofreu, e ela viu na sua mãe uma mulher de fé, muito firme, e isso levou ela a ser uma mulher muito firme. Ela passou por muitas dificuldades, perdeu o seu marido que estava junto nesse ministério, mas ela continuou. E ela falou: eu não sou uma pessoa extremamente saudável, eu tenho dores, eu tomo meus remédios, eu tenho minhas dificuldades, minhas limitações. Mas uma palavra que ela falava todo o tempo, enquanto ela contava tudo isso, era: mas está tudo bem. Está tudo bem, porque eu vou continuar servindo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem um propósito em meio a toda a história, todas as lutas, todas as provas que eu tive, porque isso vai me servir para eu continuar pregando o Evangelho para outras pessoas, inclusive aquelas que passam hoje por situações semelhantes àquelas que eu passei. Muito interessante de ver a maneira dela. E eu me questiono, porque nem sempre nós encontramos a igreja no mesmo ânimo, E a questão é: como nós podemos nos tornar pessoas que vivem de uma forma tão intensa para Cristo Jesus, mesmo com tantas lutas, mesmo com histórias difíceis? E a palavra do Senhor esta noite, ela vai nos ensinar que Deus é o sustento para a nossa integridade. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 6, para fazermos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 9. Neemias capítulo 6, os versículos de 1 a 9. Eu vou ler os versículos ímpares. Eu quero pedir aos irmãos que juntos, por favor, leiam os versículos pares. Diz o seguinte, palavra do Senhor: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo
não tinha posto as portas nos portais. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia à mão uma carta aberta. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras: vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós clamamos a Ti neste momento, que o Senhor nos edifique, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor molde cada um de nós, a nossa fé, para sairmos da Tua casa nesta noite com a fé maior do que ela estava quando chegamos, Senhor. Que o Senhor nos leve a confiar mais, que o Senhor nos leve a depender mais, ó Deus. Que o Senhor coloque no nosso coração a esperança através de Cristo Jesus, para podermos enfrentar os desafios que o Senhor tem proposto para nós. Em nome de Jesus, oramos e desde já agradecemos a Ti. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a história de Neemias, nós a conhecemos, ela é um testemunho da obra de Deus, da obra do Senhor, de que ela dificilmente ela acontecerá sem que hajam desafios, sem que haja oposição, sem que hajam momentos de intensa dificuldade. Alguns aqui já viveram momentos assim, momentos onde tinham um projeto, estavam caminhando para fazer algo, construindo a sua família de uma determinada forma e sentiram uma pressão, sentiram uma oposição, perceberam pessoas se levantando para poder então impedi-lo que você fizesse aquilo, e sempre em honra ao Senhor. Essa sensação não é nossa apenas, mas é exatamente isso que Neemias passou então em meio ao contexto em que ele está. Na reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias então ele se depara com esses inimigos que vão então ser a grande oposição para tentar fazer com que a obra do Senhor, executada através dele, ela fosse então impedida. E em meio a esta história, nós vamos identificar 3 características de Neemias que nos servirão de testemunho do poder de Deus na vida deste homem. Então, o final da obra já está chegando, como o texto nos mostra, né? Eles já não estão mais no começo da reconstrução, não estão juntando as pessoas, não estão ainda pegando materiais. O texto já diz para nós que os muros já estão sendo finalizados, faltam apenas as portas, né? E é neste momento que Sambalate, Tobias, Gesem e outros inimigos, eles surgem, eles se levantam e eles se posicionam mediante Neemias para que ele então se encontrasse com eles. Eles querem uma conversa, eles querem então que Neemias chegue próximo deles, porque é como se eles estivessem trazendo uma carta de paz, uma proposta de que não, agora nós vamos viver tranquilamente, porque em outros instantes esses mesmos homens já haviam então se levantado contra a obra do Senhor que estava sendo executada por Neemias e por todo o povo. O texto mostra para nós então uma característica em Neemias, um foco.
sólido, um foco impermeável. E é interessante de ver que Neemias, então, quando ele recebe a proposta destes inimigos de venham aqui comigo para conversar, de uma forma muito clara o texto diz para nós que ele compreende a intenção deles. Eles intentavam fazer-me o mal. A oposição não era só naquele instante, não era algo que estava aparecendo de forma sutil, não era claro. Ele já tinha visto, há um histórico disso. Neemias já sabe quem são essas pessoas. Então ele recebe essa proposta para ir conversar com eles, mas para isso ele tinha que sair do ambiente da obra, ele tinha que se afastar dos irmãos, e isso poderia levar essa obra a parar, porque ele era o líder, ele estava à frente, ele estava junto. Deus chamou ele para realizar então a obra daquela maneira. E a resposta dele é algo muito claro. Ele diz no versículo de número 3: não poderei descer. A postura de Neemias nos leva a questionar os momentos que nós temos e que nós nos encontramos com pessoas que de uma forma muito clara elas não são amigos de Deus. De uma forma muito clara elas sempre se posicionaram perto de nós como inimigos do Evangelho, como inimigos da cruz, como inimigos da igreja. E o que nos leva a perguntar então é: quem de nós deve demonstrar algum tipo de atenção àqueles que são contrários à cruz, aos conselhos deles, aquilo que eles querem levar você então a viver, a acreditar? Porque em muitos momentos, como cristãos, nós somos levados, né, a pensar que não podemos nos opor, que não podemos nos posicionar, que nós não podemos colocar o que nós cremos, que nós temos que ser então aqueles que aceitam a todos, que vivem com todos, que ouvem o conselho de todos. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que em certos momentos, alguns, eles vão se aproximar de nós dizendo que são amigos, mas eles querem na verdade destruir a nossa família. Eles querem nos levar a dar um mau testemunho no ambiente de trabalho. Esses como Sambalate, Tobias, que de uma forma muito clara sempre se posicionaram contra a fé que você tem. De repente eles vêm: vamos nos tornar amigos, ouça os meus conselhos, ouça aquilo que eu estou dizendo para você neste momento. E em vários instantes os lares são destruídos por causa disso, porque surgem e cristãos, entendendo que devem ser amigos de todos, ouvir o conselho de todos, acabam deixando conselhos que não agradam ao Senhor até entrar nos seus lares. Casamentos são desfeitos assim, empresas são destruídas por conta disso. Mas Neemias, ele mostra para nós um foco sólido, impermeável. Ele não vai abrir mão daquilo que ele está fazendo. Por quê? O que é que leva Neemias então a ter um foco desse jeito? Que nem mesmo uma proposta que parece ser positiva o faz abandonar. É porque ele tem clareza daquilo que ele tem para a sua vida, o que ele vai fazer com a sua vida. Neemias, ele tem um coração humilde, e Neemias, ele possui autoconhecimento. A palavra do Senhor nos mostra então este homem ao longo de toda a trajetória dele para cumprir com aquilo que Deus colocou no seu coração, que ele tem um foco, ele sabe para onde ele quer chegar, ele sabe a quem ele quer servir. Ele já enfrentou vários obstáculos para chegar ao momento em que ele está, mas ele só está fazendo isso porque ele sabe que Deus o chamou para fazer. Isso fala do coração humilde de Neemias, coração humilde que é capaz de se submeter à voz do Senhor, que é capaz de se submeter aos planos de Deus, por mais que pareçam estranhos, não é? Como é que eu vou reconstruir os muros? Como é que eu vou fazer parte disso? E Neemias se submete, pelo coração humilde que ele tem diante do Senhor. Isso só é possível por um tipo de pessoa que se conhece, que sabe o quanto é pecador e o quanto depende da ação do Senhor, o quanto depende da graça de Deus em sua vida.
Como é que você pode descobrir o foco para você não se afastar do Senhor? Para você se manter então com os olhos fixos? Entenda quais são suas prioridades. Quando você definir que o Senhor é a sua prioridade, nada vai impedir você de servir. E quando eu digo a palavra servir, eu não estou falando especificamente que você vai então estar em um ministério dentro da igreja. Não, eu estou falando no chamado que Deus tem para você em meio a esta sociedade. Quando Deus for o foco, quando Deus for a sua prioridade, você não vai deixar de servir ao Senhor, independente das circunstâncias, independente da oposição. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sua carta aos Filipenses, ele diz, portanto, eu sei que eu não alcancei a perfeição, mas eu vou prosseguir, porque eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu tenho uma prioridade. Ele sabia então quem ele era, ele tinha um coração humilde, e nada fez, que ele deixasse de servir ao Senhor. E muitas foram as lutas do apóstolo Paulo. A palavra do Senhor, ela nos mostra as diversas circunstâncias difíceis então que ele passou. O alvo deve estar estabelecido em Cristo, e isso vai nos fazer lutar para alcançar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, para honrar a Ele em todos os momentos. Mas é interessante que o texto então nos mostra que os inimigos não desistem. Eles levam mais uma vez o mensageiro, mais uma vez, por 4 vezes eles reforçam isso. Mas em todas, Neemias se mantém focado. Neemias se mantém firme, porque ele sabe o que ele está fazendo ali. Ele sabe por que ele está fazendo aquilo. Então a estratégia dos inimigos mudam. E ele então manda agora uma carta aberta, que o texto traz para nós o seu teor, tão importante para nós entendermos a segunda postura de Neemias, que é a própria firmeza. Ele então diz nesta carta: eu sei o que vocês estão tentando fazer com essa reconstrução, porque me disseram que vocês estão fazendo isso, estão colocando profetas por aí para falar da sua importância, Neemias, para que você então se torne rei. Mas fique tranquilo, porque eu vou levar essa informação para o rei, para que ele saiba da intenção de vocês. Neemias, ele é focado. Neemias, ele está firme nos propósitos que o Senhor então colocou em seu coração. Mas os inimigos são persistentes. Eles mudam as estratégias. Eles levantam um falso testemunho. Estão falando de você, que você está tentando fazer isso para se tornar rei. Eles começam a usar uma estratégia que o inimigo então coloca em muitos momentos, até no meio da igreja, a fofoca. Estão falando por aí que você está fazendo isso. E quando nós damos ouvido para esses falsos testemunhos, a destruição chega perto de nós, porque isso corrompe. Porque nós damos ouvido àqueles que com o coração sujo do pecado estão tentando nos influenciar para longe do Senhor. E é isso que os inimigos estão fazendo com Neemias nesse instante. Estão falando isso de você. Eu não sei quantos já conheceram histórias de casais que se separaram por conta de uma simples fofoca, porque se aproximaram desses amigos, como Sambalate, Tobias, Gesem, e os amigos chegaram e começaram a falar: nossa, eu vi fulano lá naquele lugar, eu vi fulano fazendo isto ou fazendo aquilo, falando dessa forma. E ao dar ouvidos a algo inventado, a destruição se aproxima dos lares, do ambiente de trabalho, da igreja. Mas é interessante então que a palavra do Senhor, ela nos mostra a postura então de Neemias naquele instante. Versículo de número 8, o texto diz: mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes coisa nenhuma sucedeu, tu do teu coração
é que o inventas. Os inimigos vão usar de várias armas para tentar então impedir que você faça a obra do Senhor, que você viva para o Senhor, que você honre a Deus no lugar onde você está. E a intenção é gerar confusão, a intenção é amedrontar você, para que você pare, para que você desista. E então, em meio a estas tentativas, uma delas é a ameaça, eu vou contar isso ao rei. Eu vou levar esta informação que eu ouvi por aí para o rei, para que ele então tome providências. Mas é interessante então que Neemias ele diz: o que vocês estão falando é invenção de vocês. Olha a firmeza deste homem. Você já percebeu quantas vezes as pessoas dizem algo para você e você fica completamente abalado por causa disso, independente se é verdade ou não? Muitas vezes nós somos levados a uma alegria ou tristeza dependendo do que o outro diz, porque a nossa firmeza ela não está na verdade do Senhor. É aquilo então que está conduzindo o coração de Neemias. Ele tem algo muito claro, a verdade, é isso que direciona ele. A verdade que ele então tem em seu coração para honrar a Deus. A vida, na verdade, nos mantém firmes diante do Senhor. E assim nós somos capazes de dizer a qualquer um que vem tentar nos abalar com ameaças, com falsos testemunhos, nós podemos dizer: não, tudo que você está falando é invenção, é mentira. Isso não me abala, minha família vai continuar forte, a igreja vai continuar firme, meu ambiente de trabalho vai continuar tranquilo, porque aquilo que você está dizendo não é verdade. A verdade vai desconstruir qualquer tentativa do inimigo de trazer um falso testemunho, de tentar então usar as ameaças, para que nós, servos de Deus, paremos a obra. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18 dizem o seguinte: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, não se deixe influenciar, não deixe que os outros interfiram na sua firmeza, porque a sua fé está em Cristo, o conhecimento sobre o Senhor, a verdade que você adquiriu através das Escrituras é que te mantém nos caminhos e em obediência, firme como uma rocha. A verdade, ela edifica, a verdade do Senhor nos fortalece e ela nos mantém no caminho. A batalha de Neemias, então, como nós podemos ver, ela é intensa, ela é complexa, porque exige que Neemias, então, ele seja muito sábio. Porque veja, então, naquele momento, ele consegue discernir a intenção deles, quando eles enviam os mensageiros. Ele discerniu que eles estavam querendo fazer o mal, porque já tem o histórico, e ele está entendendo que aquela tentativa ali, ela não é verdadeira, é mais uma estratégia para poder então fazer com que eles parem. Ele precisa ser sábio para identificar, ele precisou ser sábio para responder, para dizer não, para falar: eu não vou fazer, eu não vou descer, eu não vou até vocês. Veja então que essa batalha que ele está travando, ela é complexa, ela exige de Neemias que ele se posicione, exige de Neemias que ele responda, exige que Neemias revele a sua própria fé. Mas é interessante então que tudo isso está mostrando quem é este homem, como é que ele se comporta diante de Deus. O versículo 9, ele finaliza dizendo: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo:
As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. O que nós vemos aqui, Neemias reforçando que os inimigos estão tentando de toda maneira fazê-los parar, trazer medo ao coração deles, tentando intimidá-los de todas as formas para que a fraqueza surgisse a eles e eles largassem o que eles estavam fazendo. Isso faz com que Neemias nos mostre uma terceira característica que ele tem: a própria fragilidade. Neemias, ele entende, e ele diz isso para nós no texto, que ele não é um super servo do Senhor, alguém sem qualquer tipo de dificuldade. Não, é um ser humano como qualquer um de nós. E em meio a este autoconhecimento que ele tem, ele sabe quem ele é. Ele sabe que as suas mãos são fracas. Ele sabe que se eles continuassem na mesma intensidade ou talvez maior, ele poderia então largar realmente a obra. Ele poderia parar de servir ao Senhor. Ele poderia abandonar aquilo que Deus havia então chamado para fazer. Mas o texto mostra para nós que Neemias não é um homem orgulhoso, né? Porque o orgulho faria ele então estufar o peito e dizer: não, eu vou continuar fazendo, porque a minha força, ela vai me levar a vencer. Neemias, ele não se comporta desta forma, e nós vemos isso na oração que ele faz, no último trecho do versículo 9. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Isso nos faz entender como é que algo tão frágil pode suportar uma grande pressão externa. É interessante que nessa mesma imagem, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele fala que nós somos vasos nas mãos do Senhor. Vasos frágeis, mas que apesar da nossa fragilidade, no nosso interior há algo muito precioso: o Evangelho de Cristo Jesus. E este é o fator que leva Paulo, na continuação do texto, a dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. A excelência do poder é de Deus e não nossa. O apóstolo Paulo está dizendo então que, apesar da fragilidade, o que faz com que aquilo que é frágil suportar as pressões externas é aquilo que está no seu interior. E é exatamente assim que nós encontramos este servo do Senhor suportando a oposição com persistência, com estratégias, com ameaças que se levantaram no tempo da obra do Senhor. Neemias não é forte por si mesmo. Neemias, ele é forte por causa da graça do Senhor. Neemias, ele consegue continuar servindo a Deus porque o Senhor está fortalecendo as suas mãos. Porque ele é um vaso frágil, mas que tem algo no seu interior que torna ele, portanto, forte. A fé é a graça, é o Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que nós somos capacitados a suportar as pressões. Não por quem nós somos, não pela nossa estrutura, não pelo que nós conquistamos, mas pelo nosso interior, pela fé que recebemos do nosso Deus, através então de Cristo Jesus. Você já percebeu que o que enfraquece a maior parte das famílias cristãs é o fato então delas mostrarem aos outros que elas são perfeitas, mostrarem, porque elas não são. E é este orgulho que nos leva à ruína. É este orgulho que leva as nossas famílias à destruição. Não somos perfeitos, não temos famílias perfeitas, não somos uma igreja perfeita, mas nós servimos ao Senhor, fazemos a obra do Senhor, honramos ao nosso Deus pela graça, pela força que Deus então nos traz. Esta humildade nos aproxima de Deus. Esta humildade nos leva a honrar ao nosso Senhor em todos os momentos. E é por isso que nós começamos esta mensagem dizendo que uma vida dedicada ao Senhor
testemunha de seu poder nas provas mais intensas. Testemunha do poder de Deus. Porque a história de Neemias não fala apenas de Neemias, mas principalmente do Deus a quem Neemias serve. E é por isso que nessa noite nós aprendemos que Deus é o sustento para a nossa integridade. Você não consegue viver para o Senhor se Ele não te abençoar, se Ele não te agraciar, se Ele não te der fé. Você não é capaz de se manter íntegro nos caminhos do Senhor se Ele não estiver em você. O sustento para a nossa integridade não vem de nós, mas vem do Senhor. E por isso o foco na obra de Deus, ele é possível apenas quando você constrói uma correta cosmovisão da sua vida. Ou seja, quando você constrói uma visão de família, uma ideia de forma de trabalhar, quando você tem uma ideia de como ser religioso, tudo isso fora da palavra do Senhor, Deus não disse nada disso, você não vai ter foco. Porque isso não vem de nós, isso vem do Senhor. É Ele quem pode nos dar isso. E quantas pessoas, quantas famílias estão construindo a sua cosmovisão a partir do que os amigos infiéis a Cristo estão falando, conselhos errados. As pessoas estão construindo esta cosmovisão a partir do que os filmes estão dizendo. Elas estão construindo a sua vida a partir daquilo então que as séries estão dizendo. Por mais que em alguns momentos, até no púlpito, usemos isso apenas para fazer links com a verdade do pecado que está em nós, elas não são a verdade, nem mesmo que muitos estão confundindo até, né? E até vem uma grande discussão, The Chosen, fala sobre Jesus. Não é a verdade é as Escrituras, é a palavra. A visão correta sobre Deus, ela só pode ser construída de uma forma: se você abrir a sua Bíblia e você ler ela. De outra forma você não vai ter foco na obra de Deus. Você quer ser uma pessoa firme nos caminhos do Senhor? Você quer ser uma pessoa que obedece a Deus, independente do que os outros falam? Aquela pessoa que não se abala, deixa que os outros falem, você continua firme em Cristo, fazendo a obra. Você só vai conseguir isso de uma maneira: aumentando o seu conhecimento sobre Cristo Jesus, aprimorando o seu relacionamento com Cristo Jesus, porque é Ele quem vai fazer você firme, não é por você. Você não tem essa capacidade, eu não tenho. Nós somos limitados, pecadores. Se for por nós mesmos, Paulo diz em Romanos 3, nós vamos para longe de Cristo. Você só está aqui buscando ao Senhor porque Ele o conduziu a isso. Você só ora ao Senhor porque Ele te leva a isso. Você só é firme nos caminhos do Senhor porque Ele te faz firme, Ele te faz obediente. Como é que você vai alcançar então esta ideia? Lembrando a todo tempo da sua fragilidade. Muitas pessoas estão tão confusas hoje em dia. Você percebe isso no quanto as pessoas estão trocando de igrejas para lá e para cá, não sabem onde querem ficar mais, não sabem o que elas querem fazer mais para o Senhor. Elas estão confusas. Elas muitas vezes não fazem nada mais porque já não sei mais, a cabeça está confusa. Elas ouvem conselhos errados, elas ouvem então pessoas do mundo dando conselhos, e elas querem seguir aqueles conselhos, trazem isso para casa e a casa está destruída. Nós só podemos nos manter firmes com a mente saudável diante de Deus se nós voltarmos ao Senhor. Quantos sermões os cristãos estão ouvindo por aí e eles não têm mais filtro, não têm critérios mais, ouvem de tudo. Acham que é até bonito aquele menino que surgiu lá ficar falando em inglês, lá achando que é línguas, os pregadores mirins, porque é legal, olha, Deus está levantando, vai ficar falando the power, não sei o que lá mais que ele fala.
As pessoas estão ouvindo. Ah, mas ele fez uma profecia. Estou dizendo de cristãos que estão ouvindo, porque são os mesmos que estão ouvindo outros sermões por aí. Não vem à igreja para ouvir o Evangelho, não vem à igreja para discutir as Escrituras, para tirar suas dúvidas, mas ouvem de tudo por aí. Não vão alcançar firmeza, não vão ter foco na obra. Esses vão ser os mais inconstantes, aqueles que estão passando de um lado para o outro, tentando encontrar um lugar que agrade o coração deles, porque talvez não tenha até compreendido a sua fragilidade. Isso a gente só compreende pela fé. Só quando o Senhor nos dá o presente da fé, nós olhamos para Cristo e entendemos que precisamos de fato de um Salvador. Nossa fragilidade nos leva a Ele, nos leva a olhar para o Senhor e obedecer a Ele, porque é Jesus quem nos faz filhos de Deus, Jesus quem nos faz obedientes, Jesus é quem nos salva dos nossos pecados, das nossas vontades. Deus é o sustento da nossa integridade. Que toda honra e glória sejam dadas ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Quero